Olá, hoje a gente vai mergulhar numa fábula daquela, sabe? Uma história sobre dois guerreiros incríveis, rivais de longa data, Ogum e Xangô. E olha, essa narrativa vai muito, mas muito além de uma briga qualquer. Pensa comigo. E se o campo de batalha não fosse de força, mas sim de psicologia? Pois é, esta é a história de uma aposta que aconteceu na praia. E a arma mais poderosa ali não era uma espada, era um medo. Aquele medo que mora dentro de todo mundo, até dos deuses. Bom, vamos entender o cenário aqui. No centro de tudo, a gente tem Ogum e Xangô, dois orixás, dois guerreiros, assim, formidáveis. A rivalidade entre eles era famosa, sabe? Eles viviam batendo de frente, uma disputa sem fim, movida por aquele espírito de luta que os dois tinham de sobra. E o mais interessante é que eles eram o oposto um do outro, completamente. De um lado, Ogum, o estrategista mais calado, mestre da astúcia. Do outro, Xangô, pura força bruta, impulso, sabe? Aquela coisa de peito estufado. E é justamente nessas diferenças que está o segredo de toda essa história. Acontece que até para guerreiro eterno, brigar o tempo todo cansa, né? Chegou uma hora que eles resolveram dar uma pausa, uma trégua. Só que, para a rivalidade não esfriar, Ogum teve uma ideia, uma nova competição. Mas dessa vez, sem armas envolvidas. E é aí que a gente chega no ponto principal da nossa história, a aposta. Um desafio que parecia super simples, mas que na verdade era o palco perfeito para um jogo de inteligência e, claro, de medo. As regras eram bem fáceis, olha só. Primeiro, os dois iam para a praia. Segundo, cada um tinha que catar o máximo de búzios que conseguisse. E terceiro, no fim, quem tivesse menos búzios entregava tudo para o vencedor. Parece simples, né? Pois é, mas com Ogum nada é tão simples assim. E é exatamente aqui que a gente vê a mente de Ogum trabalhando. Ele não ia ganhar essa aposta na sorte ou na correria de jeito nenhum. Ele tinha um plano, uma estratégia que ia direto no ponto fraco do rival, aquela fraqueza que Xangô nunca mostrava na batalha. O plano de Ogum, na verdade, não começou ali na areia. Começou antes, com uma visita a Yansan. Ele foi até ela pedir um favor muito específico, um favor crucial, que ela chamasse Iku, a própria morte, para dar uma passadinha na praia, bem na hora da aposta. A peça mais importante do jogo dele já estava em movimento. Pronto, o palco estava montado. A disputa agora não era mais sobre quem era mais rápido, era sobre quem era mais forte. De mente, Ogum apostou tudo na cabeça, não no braço. Então, vamos voltar para a praia. A aposta tá rolando. E atenção, a tensão tá para chegar no auge com a chegada de uma visita que Xangô com certeza não esperava. A cena era exatamente o que a gente podia imaginar, né? Xangô todo falante, confiante, tirando sarro de Ogum, enquanto ia enchendo o saco de búzios, e Ogum, quieto, focado, só esperando pacientemente, colocando o plano dele em prática. Só que enquanto Xangô estava ali, todo ocupado com as provocações dele, ele nem notou. Não percebeu uma presença se aproximando, quieta, lá no horizonte. Uma presença que Ogum esperava ansiosamente. E aí, o clímax. Xangô finalmente olha pra cima e dá de cara com o Yoko. A morte não faz nada, não ataca. Ela só fica lá, parada, e ri do espanto dele. Pensa só, pra um guerreiro que vive de coragem, de força, dar de cara com o fim inevitável, é simplesmente apavorante. A reação foi imediata. Acabou. Toda aquela marra, toda a confiança de Xangô sumiu. O medo tomou conta de um jeito que ele largou o saco de búzios, largou tudo e simplesmente saiu correndo, desesperado para fugir dali. E assim terminou a aposta, não com contagem de búzios, mas com um dos competidores fugindo. A vitória foi garantida sem precisar dar um golpe sequer. Foi sem dúvida a vitória da astúcia sobre a força bruta. Naquela noite, Ogum foi cobrar o combinado. Sem zombaria, sem nada. Só o resultado da aposta. Xangô, claro, estava envergonhado, humilhado. Entregou o pouco que conseguiu pegar antes de correr. A lição ali foi silenciosa, mas muito, muito profunda. Para a gente entender bem a genialidade do plano, a gente precisa entender o que Iku representa. Veja bem, Iku aqui não é o mal. É uma força da natureza, entende? É o fim inevitável que todo mundo, até os deuses, teme. É o que iguala todo mundo. E é um lembrete de que na frente do inevitável, até o mais valente dos guerreiros sente medo.
E essa é a grande lição da história, né? Ogum não ganhou porque era mais forte ou mais rápido. A vitória dele veio de outro lugar. Veio de entender a mente do rival. Ele sacou que por trás de toda aquela pose de Xangô existia um medo profundo. E foi exatamente nessa ferida que ele tocou. E no fim, a fábula de Ogum e Xangô deixa essa pergunta no ar pra gente. Em um conflito, qualquer um, o que vale mais? É a força que a gente mostra pro mundo ou é a sabedoria de entender o que está escondido lá dentro? Essa história parece dizer que a força de verdade, essa mora na mente.